Bom dia novamente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula semanal que acontece toda segunda-feira às 9 horas. É uma aula onde a gente já tem um nome, né? Venda mais segunda. É maravilhoso a gente iniciar a nossa segunda-feira com uma venda, com um fechamento, com uma parceria. E hoje é dia de fechamento, né? Dia 31. Coincidentemente, a aula caiu no dia de fechamento. Eu sei que está todo mundo aí focado em trazer, né, mais parceiros, mais emissões, né, falando no ramo de certificação digital. Mas essa aula, ela, além de ser para quem trabalha com certificado digital, é uma aula que pode ser absorvida também por outros mercados, né, por outras pessoas, porque a gente sabe que a venda ela é nacional, né? Na verdade, internacional, né? A gente tem aprendendo as técnicas, tendo as habilidades, a gente consegue vender, né? E nosso nicho de mercado, que a gente vai falar bastante aqui sobre certificado digital, ele é um nicho bem específico. Então, queria que vocês se sentissem à vontade, né, para poder participar, se quiserem desmutar o microfone, estou à disposição para poder esclarecer as dúvidas. E hoje, né, novamente, então iniciando, sejam todos bem-vindos. Agora, exatamente às 9h05, a gente inicia. Hoje a gente vai falar, essa é a aula número 3, né? Então hoje a gente vai falar sobre a questão das objeções, né, no ramo de certificação digital, né? A promessa da aula é que a gente saia daqui, né, com vários insights para a gente poder aplicar isso no nosso dia a dia, né? E o nosso foco é tornar, né, realmente as certificadoras, né, uma empresa de alta performance focada em resgatar clientes, fidelizar clientes, né, prospectar clientes e a gente tirar o não, né, e converter ele para o sim. Então, para quem que é essa aula semanal, né? São para todas as pessoas que trabalham com certificado digital, né? E igual eu falei no começo também, a abordagem vai ser mais focada no nicho de certificado digital, mas vocês podem também convidar pessoas para participar, porque a venda, né, a gente sempre tem técnicas que podem ser utilizadas em outros mercados também. Qual que é o benefício de uma aula semanal? Aprender, né, abordagens diferentes, conduzir melhor a venda, converter mais clientes. Eu sempre falo que a venda, o processo é como se a gente fosse um atleta, né? Todos os dias a gente tem que aprimorar, todos os dias a gente tem que melhorar, né? A gente sempre aprender, né, uma nova coisa, isso vai funcionar para algum modelo de apresentação ou modelo de prospecção que a gente venha fazer com os nossos parceiros. E a aula semanal acontece toda semana, às 9 horas, né, no mesmo horário, onde a gente vai aprofundar temas relacionados à certificação digital, né, e relacionados também a vendas. E o que a gente vai aprender hoje? É uma negociação sem medo, né? Como quebrar as objeções e falar, né, e fechar, na verdade, a venda com facilidade. Né? Como que a gente chega nesse sim? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder iniciar, né? A gente trabalha com o mapa mental, a gente vai iniciar a nossa aula e eu vou aqui me deixar à disposição também. O chat também está disponível para vocês poderem fazer perguntas, né? Comentarem o que vocês estão achando. Sim, por favor. Uma pessoa levantou a mão, pode Oi, falar. bom dia, Loiane. Às vezes o áudio está falhando para mim, de repente você colocar o segundo fone aí no outro, na outra orelha, vai melhorar. Melhorou para vocês? Acho que agora melhorou. Então, hoje a promessa da aula, né? Você vai aprender a contornar as objeções e fechar negociações sem medo. Né? A gente tem como quebrar essas objeções com facilidade. Eu sei que depende muito, né, do momento, né, da condução, do que você fala, do que você pergunta, do que você ouve, para a gente poder chegar a esse fechamento. Então, falando um pouquinho sobre o que levou, né, a gente fazer essa aula semanal, né? Então, a gente já falou sobre perguntas abertas, a gente já falou sobre prospecção, né, como prospectar clientes na aula 2. Hoje na aula 3 a gente vai falar como entender e ofertar o melhor modelo de parceria, né? Então, todo esse contexto, né, com todo esse aprendizado que eu tenho 15 anos que eu trabalho na área comercial,
e 4 deles dedicados à área da certificação digital. Então, aprendendo essas técnicas, sempre trazendo, exercitando, eu cheguei a entregar mais de 3 milhões de faturamento para a antiga empresa que eu trabalhava. Então, mesmo saindo de licença maternidade, né, porque eu tenho uma filha de 3 anos, eu consegui chegar nesses 3 milhões de faturamento simplesmente, além de usar técnicas de venda que eu aprendi nesses 15 anos, né, de profissão, também sabendo entender a necessidade do cliente. Então eu queria perguntar para vocês que estão aqui, pode mandar no chat, por gentileza, para mim entender, né, em qual momento a gente está aqui da nossa aula. O que vocês mais ouvem hoje em uma apresentação com relação à objeção? Exemplo, quando você termina de fazer uma apresentação, o cliente fala, hoje eu não vou comprar porque eu contei um preço melhor, ou já tenho um parceiro que já tem muito tempo, que ele está aqui comigo e eu não quero abandoná-lo. Hoje, o que vocês mais ouvem com relação às objeções, quando vocês apresentam um modelo de parceria para um potencial cliente, ou também no mercado B2C, né, quando você liga ou prospecta cliente através de um tráfego pago, vocês ouvem do cliente qual que é a objeção mais que vocês ouvem aí no dia a dia de vocês? Eu sei que a do preço, né, ela é bastante, né, ouvida. Normalmente a gente sempre fala, o cliente sempre fala, não, hoje eu não vou fechar essa parceria, eu tenho um preço melhor, né? Principalmente nesse ramo de certificação digital, né? Cada dia que passa, a concorrência, ela às vezes foca somente no preço e esquece de levar o valor, né? Porque preço é diferente de valor. O preço é o que o cliente está comprando, né? O que ele vai comprar, o que ele às vezes vai, a Camila falou, já tem um parceiro. E o valor é o que ele vai fazer ele fidelizar na sua empresa. E essa também já tem um parceiro, né? Às vezes tem medo do novo, né? A Ana falou, geralmente não estão dando brecha para escutar, já falam e desligam. E normalmente os clientes, né? Os potenciais parceiros têm medo do novo, tem medo de mudar, tem medo de não dar certo, tem medo de dar errado. Então aqui hoje a gente vai aprender como contornar essas objeções e fazer com que o cliente te ouça. Né? E também eu deixo de dica para quem não participou das aulas anteriores, a aula 1 e a aula 2, a gente fala muito sobre perguntas abertas, que também funcionam na hora da gente fazer a prospecção. Então vamos aqui para o conteúdo, que é o que interessa. Né? A gente vai falar bastante sobre tudo que a gente vai, que vocês aprenderem aqui, só para a gente poder levar isso para a prática e converter. Né? Então, há poucas objeções reais. Na maioria, elas são apenas impedimentos. Então, os 10 principais impedimentos e mentiras inocentes ditas por um cliente potencial efetivo. O que a gente normalmente acontece? Né? E a complicação, normalmente, ela reside no fato de que os compradores frequentemente escondem a verdadeira objeção. Então, você está apresentando e o cliente está ali pensando várias outras coisas e às vezes ele esconde de você a principal objeção. E por que isso acontece? Eles não querem ferir os seus sentimentos, né? Às vezes não quer falar a verdade para você. Estão constrangidos e não tem medo de dizer a verdade. Uma mentira inocente é muito mais fácil, né, do que mais convincente, menos agressiva para poder falar para você e realmente te descartar ali no primeiro momento, né, quando eles nem ouvem, né, o que a gente fala e já desliga a ligação ou não recebe você quando você vai para uma visita. Né? Às vezes ele só quer se livrar do vendedor e inventa alguma coisa, né? Vou falar com meu sócio, eu já tenho um parceiro, só para não ouvir. Então, hoje os 10 principais impedimentos. O número 1, quero pensar a respeito. Número 2, gastamos todo o nosso orçamento. Número 3, tenho que conversar com meu sócio, esposa, amante, corretor, advogado, contador, psiquiatra, inventa um monte de coisa para naquele momento
não abrir para você, não deixar você falar e conduzir a venda. Número 4, preciso refletir. Número 5, nunca compro por impulso ou nunca fecho uma parceria de imediato. Eu sempre preciso de um tempo, né, para me poder absorver realmente o que você está falando. Número 6, ainda não estou preparado para comprar. Número 7, volte daqui 90 dias, né? Daqui lá a gente vai ver como é que vai funcionar e a gente vai estar pronto até lá, né? Número 8, qualidade não é importante para mim. Então, às vezes ele está focando somente no preço, não importa atendimento, ele quer só que o cliente dele pague mais barato. Os negócios estão fracos no momento. Essa é, nossa, não estou sem cliente, né? Principalmente um parceiro potencial, contador. Minha carteira está pequena, não consigo nesse momento trocar e fazer uma parceria com você. O número 10, né? Quando você fala para o mercado B2C, quando você liga, né? Nossa contabilidade que trata disso. Então, às vezes você faz uma prospecção com um cliente final, ele fala, não, eu não mexo com relação a certificado digital, hoje é meu contador que decide tudo. Então, outro impedimento também, objeções reais. Temos um fornecedor e está satisfatório. Não preciso trocar, tá ótimo, a parceria tá maravilhosa. Precisamos de 2 outras ofertas. Então, eu estou ouvindo você, mas eu preciso prospectar, preciso ouvir, né, na verdade, mais 2 pessoas para me poder fazer um levantamento e depois conduzir para o fechamento. Ou então quando tem várias empresas, né? Então é a sede que faz todas as compras. Hoje é eles que fazem o fechamento. Não, aqui a gente não tem um poder de tomar decisão. Ou então, o que é clássico, né? O seu preço é alto demais. Então, qual é uma verdadeira objeção? Né? O que o cliente realmente fala que é de verdade? Né? Que ele está ali realmente querendo falar para você que ele não quer. Né? As objeções mais verdadeiras nunca são ditas. Então, às vezes, o cliente, você está no momento fazendo uma apresentação para ele, às vezes ele não. E isso acontece, gente. Acontece até com a gente que somos vendedores. Às vezes ele não foi com a cara da pessoa, às vezes ele não gostou do atendimento, às vezes o vendedor ficou falando, atropelando, porque estava ansioso para fechar essa venda e aí não deu oportunidade para o cliente falar e ele acabou nem ouvindo o que você estava falando. Então, as verdadeiras nunca são ditas. E essas são as verdadeiras objeções. Falando aqui sobre as verdadeiras. A primeira é que ele não tem dinheiro, né, para fechar, para comprar. Às vezes vocês estão vendendo, por exemplo, um pacote de certificados. Ele não tem dinheiro para comprar nesse momento. 2, tem dinheiro, mas só procura o barato. Então, ele não quer qualidade, ele quer que você tenha o melhor preço e não precise focar no atendimento. Então, por isso que é importante as perguntas abertas para você entender o momento que o cliente está, para você poder oferecer o melhor modelo de parceria. Porque às vezes você está focando no modelo de parceria que o cliente já falou 10 mil vezes para você que ele não quer, que ele não preocupa com dinheiro, e você está falando, mas o meu atendimento é diferente, nananana. Então, por isso que é sempre bom ouvir. Né? Não consegue obter crédito necessário. Então, às vezes ele não tem no momento acesso para poder comprar esses certificados ou comprar o modelo de parceria que vocês estão oferecendo, não tem autoridade para gastar acima do orçamento, né? Ou sem aprovação de terceiros. Normalmente a gente muitos vendedores, não estou falando que são todos, porque muitos fazem o dever de casa correto, mas muitos não qualificam antes o cliente. Então, quando chega, já apresenta, já liga, já apresenta, já fala, ou então já chega na visita e já fala com a pessoa, e na hora que você vai fazer o fechamento, a pessoa fala para você, não sou eu que tomo a decisão. Então, você não fala com a pessoa que realmente fecha, né? Que realmente assina o cheque. Então, sempre procurar saber quem que é a pessoa que toma a decisão. Acha ou sabe que pode fazer melhor negócio com outro fornecedor. Então, ele às vezes está pensando, não, esse não é o melhor negócio da minha vida, eu tenho uma outra possibilidade. Tem algo em mente, mas não lhe dirá. Então,
Ele vai ficar com aquilo, ele vai te dispensar de uma outra forma, ele vai ficar com aquilo na cabeça e não vai te falar o que realmente ele quer te dizer. Né? Não quer mudar de fornecedor, está ocupado com outras coisas mais importantes no momento, não precisa ou acha que não precisa da sua parceria e seu produto agora, não gosta de você, não confia em você e nem na sua empresa. Então, acontece bastante, às vezes a gente liga, a pessoa não tem segurança, não sabe quem é você, não sabe da sua empresa, não sabe do seu negócio e simplesmente te ignora porque já tem um outro fornecedor e tem medo da mudança. Então, essas verdadeiras objeções, elas realmente acontecem no processo da venda. Então, encontrar uma verdadeira objeção é a primeira regra do negócio. Ela está ali em algum lugar. Depois, só depois, você pode superá-la e tornar a venda possível. Então, sempre focar em fazer as perguntas, treinar para fazer as perguntas certas, para você entender qual que realmente é a verdadeira objeção daquele cliente, para que você consiga com as suas habilidades e o seu conhecimento contornar essa objeção. Você consegue superar uma objeção perfeitamente, mas se ela não for real, você vai ficar balançando a cabeça sem saber por que a venda não aconteceu. Né? Quantas vezes a gente fica assim, o cliente está falando e a gente fica... Às vezes a gente até concorda com o cliente, nossa, realmente. Então, se a gente não superar, né, essa objeção, a gente vai ficar balançando a cabeça, perdeu a venda, vamos pegar na mão e ir até a próxima, né, quem sabe até a próxima oportunidade. Então, qual que é o maior problema hoje que a gente identifica? A maioria dos vendedores não são capazes de distinguir a verdadeira objeção e não estão preparados para superá-las. Por quê? Por que eles não estão preparados? Eles não têm conhecimento técnico do produto. É importantíssimo todos estarem alinhados com o conhecimento técnico do produto. Desde o AGR que atende o cliente ali, que faz a entrevista, né, que faz o atendimento, até a pessoa que trabalha no sucesso do cliente, né, caso vocês tenham a questão da equipe do CS e tudo. Então precisa estar todo mundo entendendo como que funciona o mercado, como que funciona o produto, para que vocês consigam todos estarem na mesma página. Então, eles não têm ferramentas de venda, às vezes não tem um CRM, não tem um acompanhamento, não faz um funil, né, não tem um follow-up. Isso também prejudica muito entender a objeção. Eu vou dar um exemplo aqui de quando eu trabalhava na antiga empresa que eu trabalhei, na AC, e hoje eu também faço isso na minha mentoria com os meus alunos. Eu uso um CRM para anotar tudo o que eu falei com o cliente. Tudo. Por quê? Se acontecer alguma coisa comigo, né, hoje a pessoa que trabalha comigo, se ela tiver acesso a isso, ela vai entender tudo o que o cliente falou, para entender qual momento você está naquele atendimento. Né? Então, sempre anotar com detalhes o que o cliente te falou. Olha, eu não vou fechar hoje porque eu tô doente, eu tenho um atendimento. Então, você anotar aquilo e depois você chegar para o cliente e falar: olha, o que aconteceu? Você melhorou? Me fala um pouquinho. Também, além de quebrar o gelo, você consegue falar para o cliente que você se importa com ele. Então, sempre deixar tudo anotado de atendimento com o cliente. Ele não tem conhecimento de vendas, então às vezes você pega um vendedor que tem habilidade, né, em conversar, em atender, mas não tem o conhecimento técnico de ouvir e entender aquela objeção e trazer, né, um grande diferencial para que o cliente ouça, entenda e feche com ele. Né? Não tem autoconfiança. Eu costumava, né, quando a gente inicia todo o processo, quando a gente inicia, a gente realmente fica com medo, né? Nossa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou apresentar? Né? Como é que eu vou chegar ao teu fechamento? Por isso que é importante o estudo, né? Participar dessas aulas semanais, né? Que são gratuitas, é interessante para você entender, né, sobre produtos, sobre o mercado, sobre técnicas, porque quanto mais você vai aprimorar, melhor você vai ter confiança de apresentar o produto para o seu cliente. Eles não se prepararam com antecedência, talvez para a mesma empresa, para a mesma objeção que já ouviram 10 vezes. Então,
Por isso que é importante ter o acompanhamento, né, a anotação, porque, olha, eu ouvi essa objeção já 10 vezes, porque eu não estou contornando ela. Por que eu não estou conseguindo fechar? Sendo que eu estou ouvindo a mesma coisa toda vez. Então, por isso que o acompanhamento é legal e se preparar é importante. Né? Toda vez que a gente vai fazer o atendimento, pesquisar o cliente. Hoje a gente tem ferramentas para poder fazer isso, mesmo que sejam pagas ou não. Vai no LinkedIn, vai no Instagram, vai no Facebook, vai no TikTok, né? Vai no Google, pesquisa sobre o seu cliente. Entenda sobre o seu cliente, entenda sobre o seu potencial cliente, para você já chegar preparado. Porque se ele tiver algum tipo de objeção, você já vai conseguir contornar pelo menos uma ou duas objeções naquela apresentação. E muitas vezes a nossa apresentação é falha. Então a gente não se prepara, a gente faz somente um PDF, vai lá e fala com o cliente e apresenta, e é isso, essa é minha parceria, vamos fechar, e não é isso. Né? A venda é uma condução, é uma conversa, é um diálogo. Né? E muitas vezes nós, vendedores, somos psicólogos dos nossos clientes, né? Para ouvir o que ele precisa, qual que é a dor dele, qual que é a necessidade para a gente poder conduzir para o fechamento. Então, falando também sobre objeções naturais e soluções práticas, né, a gente tem as objeções naturais e as soluções práticas. Né, eu adoro quando eu trabalhava com vendas, né, e trabalhava, não, ainda trabalho com vendas, mas quando eu estava como hunter lá na antiga AC que eu trabalhava, eu prospectava clientes, né, eu também recebia inbound e outbound também, e eu adorava ouvir as objeções. Por que eu adorava ouvir as objeções? Porque superá-las é um verdadeiro teste, né, para nós vendedores. A gente superar as objeções é um teste para cardíacos, assim, e quando a gente consegue o fechamento, a gente fala, ufa, né, como se a gente tivesse chegado na linha final, ultrapassado a faixa e realmente eu consegui. Né? O cliente, ele normalmente ele não está dizendo não, né, de primeira, assim, né? Ele só está dizendo não agora. Né? Uma objeção, na verdade, ela pode indicar até o interesse da pessoa que quer comprar. Então, se a gente souber identificar e souber conduzir, a gente consegue contornar o não para o sim. Né? E as soluções práticas, né? Por que elas ocorrem? Né? Falando aqui sobre elas, porque há dúvidas ou perguntas não respondidas na mente do cliente potencial e muitas vezes elas são criadas por nós, vendedores. Então, muitas vezes a gente fala, a gente vai criando um negócio na cabeça do cliente, ele fala, meu Deus, eu estava aqui, às vezes estava até decidida a comprar e a Loiane confundiu minha cabeça, não estou entendendo mais nada. Então, sempre ter paciência, pausadamente, perguntar se o cliente está entendendo, ouvir o que ele precisa falar naquele momento com relação à parceria. Então, por que comprar ou estar interessado na compra, mas preza de esclarecimento? Quer fazer um negócio melhor ou necessita de aprovação de terceiros? Isso eu já falei bastante lá no que a gente apresenta para as pessoas que não tomam a decisão, né? Então, normalmente ele precisa de mais esclarecimentos para poder tomar aquela decisão de fechar com você e de largar às vezes até o parceiro que ele já tenha hoje. Né? E às vezes ele não quer comprar mesmo. E vai acontecer, gente. Não são todas as apresentações que a gente vai converter 100%. Então, às vezes o cliente realmente, você falou de tudo, você contornou todas as objeções e ele realmente não está pronto para comprar. Então, eu até eu fiz um post no meu LinkedIn esses dias, que a gente vai perder cliente, e às vezes a gente vai mandar clientes embora também, demitir clientes, porque ele não está pronto para essa parceria. Então, isso acontece muito. Né? Você não estabeleceu a necessidade, então a gente não mostrou para ele que ele precisa de você para que ele cresça a empresa dele, para que ele tenha a melhor solução. Não estabeleceu o vínculo, é importante, por isso que é importante pesquisar a empresa antes, pesquisar o cliente, pesquisar quem toma a decisão para você ter um vínculo com essa pessoa. Você não estabeleceu credibilidade, né? A gente precisa ter credibilidade no que a gente está falando, a gente precisa ter conhecimento no que a gente está falando. Não estabeleceu confiança, precisa mostrar para o cliente que você é o especialista, que você entende do negócio e que você vai trazer a melhor solução para ele. Você não descobriu o ponto fraco do cliente.
Então é muito importante a gente saber o ponto fraco dele. Às vezes ele fala assim, mas hoje eu tenho um parceiro, ele emite para mim na hora que eu quero e me atende sempre, tá de prontidão, me atende, então tô achando que eu não vou mudar a minha parceria. Quando ele já fala isso, você já tem que estar na cabeça como contornar essa objeção. Realmente ele atende na hora que você quer? Legal. Mas se eu te trouxesse uma solução hoje que você mesmo pode fazer o processo do seu cliente de emissão de certificado em alguns minutos, você acha que eu traria uma solução bacana para essa parceria agora? Então, vocês podem contornar as objeções utilizando o que você tem de entrega, mas às vezes mostrando para ele que a sua entrega vai ser muito mais eficiente naquele momento para esse cliente do que ele continuar com a parceria que ele está hoje. Você não. A sua apresentação foi inexpressiva, então a gente precisa estar muito alinhado. Eu sempre vou bater nessa tecla: muito alinhado, muito preparado, muito treinado. Então é interessante, até com os meus alunos, a gente tem o roleplay, que isso é muito legal vocês aplicarem na empresa de vocês. O roleplay, ele ajuda você a ver os pontos, né? O que é um roleplay? É uma apresentação simulada, né? Você senta com o seu time, cada um vai ser uma pessoa naquele momento, ou uma persona contador, uma persona dono de hospital. Você define a persona e você faz com que o seu vendedor simule a apresentação para você ou para os amigos, para os colegas, e depois a gente faz feedbacks, né, para ver os pontos que vocês precisam melhorar, os pontos que você precisa, que já está bom, que pode continuar. Isso é aplicar, normalmente as empresas tinham que aplicar isso pelo menos uma vez na semana, porque é treino, né? Você consegue identificar onde você está errando na apresentação para que você consiga conduzir para o fechamento. E você não antecipou objeções em sua apresentação, nem a superou antes que o cliente potencial pudesse suscitá-las. Então, às vezes, você mesmo pode trazer as objeções antes dele falar. Olha, quando eu trabalhava na antiga AC, eu falava, não, o nosso preço não é o melhor preço do mercado, mas a gente tem a melhor entrega. Então, eu já antecipei a objeção dele, que ele vai falar quando eu ia chegar para ele para apresentar, para ele se tornar uma autoridade de registro daquela AC. Eu sabia que ele ia ter que ter um investimento, porque eu já sabia todo o processo de ponta a ponta. Então, eu já me antecipava, olha, a gente não tem o melhor preço, mas a gente tem a melhor solução. A gente tem a melhor entrega. Então, quando o cliente vinha me falar em preço, ele já estava com isso na cabeça. Realmente, eu já estou preparado porque ela não vai me apresentar o melhor preço. Então, a gente trazer as objeções antecipadamente para o cliente já entender naquele momento, né? E qual a melhor maneira de superar a objeção? Gente, é estar preparado. Se preparar é a melhor maneira. Você vai estar preparado com tudo na ponta da língua para o cliente falar assim, poxa, não tem como fugir, né, desse vendedor nesse momento. E a venda começa quando o cliente faz uma objeção. Aí que o negócio começa, aí que o negócio fica legal, que fica bom, você fala, agora é o meu momento de brilhar, né? Então, qual que é a chave para superar as objeções? Hoje, o seu conhecimento e a sua habilidade nas vendas é uma das grandes chaves para você conseguir converter, para você conseguir superar. O seu conhecimento no produto. Luiane, mas certificado digital, para que serve um certificado digital? Para emitir nota fiscal. Não é somente isso. Você tem que ter um conhecimento técnico sobre o produto. Não é a fundo, assim, de conhecer a fundo o produto, mas conhecer os diferenciais do produto para você poder levar para o seu cliente. E também sobre a parceria, o modelo de parceria que você vai apresentar. Seu conhecimento do cliente potencial. O que aquele cliente tem de diferencial que eu vou falar na hora da minha apresentação, que eu vou chegar a converter esse cliente. Suas relações com o cliente potencial. Na aula passada, eu falei sobre a gente fazer visitas estratégicas, né? E a gente, almoçar com o potencial cliente, né? Mandar um presente para o potencial cliente, né? Mostrar que você está se importando com ele. As pessoas gostam de se sentir valorizadas, se sentir melhor. Aquela R lembrou de mim, lembrou do meu aniversário. Isso tudo faz com que a gente chegue depois para fazer a visita e a pessoa vai estar um pouco mais aberta a te ouvir.
né? Use sua criatividade. Não é somente técnica também, é ter criatividade, às vezes de mandar uma mensagem, às vezes de mandar um presente, igual eu falei, ter uma visita inesperada, fazer um workshop para juntar os possíveis parceiros para falar sobre um tema no mercado. Então, tenha atitude para poder fazer isso. Seu desejo sincero de ajudar o cliente potencial. Então, a gente precisa ter esse desejo sincero de realmente falar para ele: olha, eu estou aqui para te ajudar. Lógico que eu quero vender, né? Eu quero bater minha meta. Todos aqui a gente tem as contas para pagar, mas eu estou aqui para te ajudar, né? E ter persistência. A gente precisa ter persistência, porque o vendedor que não tem persistência, a gente não consegue chegar no objetivo final. Então, em nenhuma das observações tem algo a ver com preço, né? Não é preço, é valor, é o que você vai entregar, é o que você está ali disposto a fazer, o que você está disposto a entender, né, com o que o cliente precisa. Então, não é sobre preço, é sobre você entregar a qualidade e o valor para o seu cliente. E qual que é a importância da negociação em venda certificado digital? Objeção, gente, é igual interesse, mais dúvida. O cliente sempre vai ter interesse, mas ele vai ter uma dúvida naquele momento. Então, criar engajamento inicial e mostrar a importância de dominar a negociação. Muitos vendedores veem objeções como uma barreira, mas na verdade, se o cliente tem objeção, ele ainda está no jogo. O problema maior é quando simplesmente ele ignora a sua oferta. Então, às vezes você ligou, o cliente, não quero, não estou afim, pá, desligou. Então, se ele ignorou sua oferta, aí ele não está no jogo, né? As objeções não são negativas, mas são sinais de interesse, né? E se o cliente está levantando uma objeção, significa que ele já reconheceu um possível valor na sua solução, mas precisa de mais segurança para tomar decisão. Então, são as suas falas, né, a sua apresentação que vai trazer mais segurança para ele tomar a decisão. Quem aqui já perdeu uma venda porque o cliente disse que ia pensar e nunca mais respondeu? Todo mundo, né? Às vezes fala, você sai daquela apresentação, você fez tudo, fala, puxa, eu vou fechar. Semana que vem essa parceria tá fechada, o cliente disse que vai fechar comigo, e aí, pum, o cliente some. Nunca mais responde, não atende o WhatsApp, e aí você fala, poxa vida, onde que eu errei, né? Então, o objetivo é mudar esse cenário, né? Ensinando como quebrar as objeções para a gente poder aumentar a nossa taxa de fechamento, né? E aqui, sobre os tipos de objeções e como lidar com elas. A gente tem realmente tipos de objeções. Primeiro, objeção de preço, né? Essa é clássica, né? Como que a gente tem objeção de preço? Essa objeção, ela é a clássica de venda, né? Então, para a gente superar, a gente precisa descobrir o que o cliente potencial quer dizer até o ponto do preço, né? O que ele quer dizer? O preço é alto mesmo? Será que ele está querendo dizer isso, né? Metade das vezes em que você ouve essa desculpa, a gente está frito, né? Poxa, o que eu vou fazer, né, para baixar minha margem, para me trazer esse potencial cliente para minha base? Então, vou dar exemplos aqui para vocês. O que o cliente diz? Achei mais barato em outro lugar, né? E como que a gente responde? Demonstre valor e benefícios exclusivos. Exemplo: entendo que o preço é um fator importante. Você sabe o que está incluso no outro serviço? Na outra parceria, você sabe o que está incluso nessa outra parceria para que ele abaixou tanto o preço assim para você, para conduzir, trazer você para esse negócio? Outro exemplo: nosso certificado inclui suporte técnico gratuito e um processo seguro. Já ouviu falar de empresas que tiveram problemas por escolher um serviço mais barato? Gente, isso acontece muito. Muitas vezes quando eu trabalhava com contabilidades, né, eu comecei trabalhando na antiga AC com contabilidades, com contadores. E acontecia deles fecharem a parceria com outras ACs e depois retornar para a gente falar, poxa, sabia que entraram, corromperam o arquivo, hackearam? Isso acontece. Então as pessoas às vezes estão preocupadas com o preço, mas e com a qualidade do serviço ofertado? Você já teve problema com essa parceria que você tem? Outro exemplo: nossa parceria oferece atendimento personalizado para cada tipo de cliente, evitando assim perda de tempo e de dinheiro. Aqui minha parceria, você está falando para ele que não é um genérico,
né? Eu não estou atendendo você de um jeito e o outro parceiro do mesmo jeito. Não, eu quero ouvir o que você precisa, qual que é a sua necessidade no momento. Às vezes é de tempo, é de dinheiro, a gente vai falar sobre as objeções de necessidade, para você poder fazer uma oferta personalizada para esse possível parceiro e prospect. E as objeções de necessidade. Então, normalmente o cliente fala, não preciso disso agora. Não, tá tudo bem aqui, estou indicando ali para parceria ali, para a RX, e não preciso dessa parceria agora. Então, cria urgência e previsibilidade. Né? Um exemplo, muitos clientes, quando isso para o cliente B2C, né? Muitos clientes deixam para depois e acabam enfrentando os problemas ao precisar de emitir notas fiscais. Já pensou o impacto disso no seu negócio? Então, às vezes, você está prospectando o cliente fala que o certificado dele vai vencer daqui mais ou menos uma semana, 15 dias. E ele, não, vou deixar para depois, agora deixa mais para frente, meu contador que vê isso. Se você trazer essa urgência, já pensou? Ele vai pensar, nossa, meu negócio pode ficar parado. Pode ficar parado. E olha o prejuízo que você vai ter, né, se você deixar para depois. Às vezes você vai esquecer, né? Nossa vida é muito corrida. Outro exemplo, muitos contadores enfrentam dificuldades em encontrar parceiros confiáveis para oferecer soluções completas aos seus clientes. Já pensou no diferencial que uma parceria estratégica pode trazer para o seu escritório? Ele fala, poxa, é realmente uma coisa estratégica, um diferencial, né? Mostrar que eu estou vinculada a uma empresa que é especialista, né? Você sempre se colocar como especialista no seu mercado, né, de certificado digital, e isso traz um reconhecimento, um poder, né, crescimento, né? Mostra que você é realmente o especialista, você que entende do negócio. E a técnica, traga casos reais de clientes que deixaram para depois enfrentar as dificuldades. Então, sempre dá exemplos. Olha, eu tive um parceiro que ele não fechou a parceria comigo e fechou com a concorrência e acabou que ele voltou para mim e com um monte de problema, pagou mais barato, mas não teve a melhor solução. Então, sempre usar casos reais para fazer o cliente pensar, poxa, eu não quero estar no mesmo lugar, né? Eu não quero que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com essa pessoa. Né? Objeção de confiança. O cliente vai falar, nunca ouvi falar da sua empresa. Não te conheço, não sei quem é você, não tenho confiança. Use prova social, né? O exemplo, entendo sua preocupação. Temos centenas de clientes satisfeitos e parceiros como citar grandes nomes, né? Veja esse depoimento de um cliente que também tinha essa dúvida. Né? E outro exemplo, para possíveis parceiros, né? Utilize o nome da AC como referência e o nome da empresa que já emite com você. Né? Então, às vezes a gente está preocupado, às vezes minha R é nova, né? Acabei de montar ou não. É uma R antiga, mas o cliente nunca ouviu falar de mim, então utiliza, olha, você sabia que o cliente X já é um parceiro nosso? Você sabia que a contabilidade Y já emite com a gente? Então, ou então, se você não tem grandes parceiros na sua base, você fala, olha, você sabia que nós somos vinculados à CX, que é referência, você conhece? Se você que não conhece, eu te mando um material para você conhecer. Então, apresente cases, né, depoimentos das pessoas. É muito bom a gente ter depoimentos para a gente poder colocar isso nas nossas apresentações. E o que você faz quando o cliente potencial diz, estou satisfeito com a minha parceria? Essa quebra às vezes as nossas pernas, né? Então, era só o que você queria ouvir. Né? Mas não fique desanimado, né? Às vezes a gente desanima, poxa, já tem uma parceria e agora ele não vai querer nem me ouvir. Na verdade, é muito fácil conseguir uma abertura e começar um relacionamento com esse possível cliente, né? Basta você conseguir que o cliente potencial fale. Né? O fato dele estar satisfeito no momento não quer dizer que ele está satisfeito por inteiro, por completo. Pode ser que no momento ele fique insatisfeito com essa parceria. Né? Então perceba que o cliente, gente, potencial está dizendo que sua parceria é a melhor que ele conseguiu encontrar naquele momento. Então, nesse momento, é a melhor entrega que eu tenho é esse parceiro. Né? Então pode ser que você tenha um produto, um preço, disponibilidade para entrega, serviços de treinamento, garantia, tudo melhor. E ele está falando que a parceria dele é melhor hoje. Então é melhor para ele. Então você que tem que conduzir
a apresentação para que ele te ouça e você mostre para ele que naquele tem alguma coisa que ele vai estar insatisfeito. Só que ele está falando que está 100% perfeito. Então, ele ainda não reconheceu realmente que você e sua empresa pode ser a parceria ideal para ele. Então, descubra a razão pela qual o relacionamento é satisfatório e você vai ajudar o cliente a saber onde ele tem a insatisfação para que você apresente a sua solução. Então, são as 12 razões para que o cliente potencial gosta da parceria atual. A primeira, preço ou um excelente negócio, qualidade do produto ou serviço, tem um relacionamento comercial especial, às vezes é amigo, né, ou parente da pessoa, tem um relacionamento pessoal também, né, como compra do fornecedor há muitos anos, não sabe o que é o melhor, só acha que está conseguindo um bom negócio ou um bom serviço. O fornecedor me ajudou quando eu precisei dele. Ele é excelente, imediato, receptivo no atendimento. Às vezes ele comprou muito certificado e já ainda tem produto em estoque. O atendimento é personalizado e ele recebe alguns favores, né, do AGR às vezes, ou do vendedor. É influenciado por outros, é dele que compramos, é acomodado, tem um fornecedor que não quer mudar, não está gastando dinheiro e é simplesmente um funcionário. Então, essas são as 12 que a gente mais vê, né? As principais que a gente mais vê para o cliente gostar da parceria atual e não dar nem a abertura para você fazer a apresentação. E objeção de processo, né? Qual que é a objeção de processo? Normalmente o cliente diz: é muito burocrático. Ah, não, é difícil demais. Eu preciso passar por videoconferência. Meu cliente não tem tempo. Meu cliente não tem. Às vezes ele deixa para a última hora. Então, como que você vai resolver? Mostrar simplicidade, mostrar suporte. Você está preparado para isso. Então, nosso processo é 100% digital e você terá uma pessoa, um especialista te guiando em cada etapa. Você pode resolver tudo em alguns minutos. Tempo é dinheiro para essas pessoas, principalmente no mercado que a gente trabalha, né? A gente lida muito com cliente B2B, né? Então, técnica, simplifique o processo e ofereça ajuda. Sempre ofereça ajuda para o seu cliente. E a técnica para fechar com mais facilidade, use a técnica do sim progressivo. Né? Um exemplo, no mercado B2C, você precisa emitir notas fiscais, certo? Precisa de um certificado confiável para evitar problemas com a receita. Então, faz sentido garantir seu certificado agora para evitar que previstos aconteçam? Você concorda com isso? Então, sempre usar perguntas que ele vai responder: realmente eu preciso, sim, eu preciso. Mostrar para ele que ele tem necessidade do seu produto. Né? Seus clientes precisam emitir notas fiscais, certo? Para o mercado B2B, né? E para isso, eles precisam de um certificado digital válido, correto? Então, faz sentido oferecer essa solução a eles para evitar dores de cabeça, concorda? Então, você vai fazer o possível parceiro refletir que ele precisa do seu atendimento. E ancoragem de preço, como funciona? Apresente um valor maior antes de mostrar o preço final, fazendo com que o preço pareça mais acessível naquele momento. Né? Um exemplo do mercado B2C. Se precisar reemitir um certificado fora do prazo, você pode pagar até X a mais. Com o nosso plano, você não precisa se preocupar com isso, pois garantimos a renovação sem custos extra. Então, criar um pacote, um plano, que aí você vai mostrar para o cliente que ele fechando com você, ele vai ter melhor, né? Vai ter uma melhor entrega. Né? Se um cliente perder o prazo e precisar de uma nova emissão de última hora, ele pode pagar até X a mais, isso no mercado B2B. Mas se você indicar nosso serviço, garantimos um processo rápido e sem custos extras para renovações programadas. Então, ter criatividade para montar modelos estratégicos de parceria. Né? Isso que traz o grande diferencial. E a técnica do fechamento alternativo. Como que ele funciona? Em vez de perguntar, você quer comprar, ofereça opções que já levem ao fechamento. Um exemplo, no mercado B2C. Prefere fechar agora e já garantir a ativação ou quer agendar para amanhã de manhã? Você quer fechar agora comigo, a gente já faz todo o processo, já deixa emitido, já baixa o certificado para você, ou você acha que amanhã de manhã a gente pode fazer isso? Essas técnicas reduzem a chance do cliente vou pensar
pois ele já está sendo induzido para tomar a decisão, né? E como fazer isso com parceiros? Prefere começar agora e já cadastrar os seus primeiros clientes ou quer agendar um bate-papo para amanhã para alinharmos melhor a estratégia? Então você já está falando para ele que ele precisa tomar uma decisão, né, de uma forma sutil para deixar o vou pensar para depois, né? E o que a gente aprendeu aqui, né? Qual que é a conclusão disso tudo, né? A gente aprendeu que objeções não são barreiras, né? São oportunidades. Que o preço, necessidade, confiança e processo são as principais objeções que surgem na venda de certificados digitais. Técnicas como sim progressivo, ancoragem de preço, fechamento alternativo ajudam a converter mais. Praticar diariamente faz toda a diferença. Prática, sempre botar em prática. Então, o desafio para vocês é nos próximos 7 dias vocês anotarem todas as objeções que vocês ouvirem, né? E praticar com as respostas. Então, é interessantíssimo vocês alinharem com o time de vocês, anotar todas as objeções para vocês juntos criarem técnicas para converter essas objeções. E a gente está chegando no fim, né? Eu falei, eu gosto muito de falar, gente, mas a gente precisa ouvir também. Então, eu quero ouvir de vocês, né? A gente tem alguns minutinhos antes de finalizar, tem mais 7 minutinhos. Quero ouvir de vocês. Vou deixar o formulário aqui, que é o NPS, para vocês poderem responder no chat, por gentileza. É muito importante a gente responder esse NPS. E quem responder vai deixar o e-mail lá para mim. Eu vou mandar o link do mapa mental para vocês terem acesso. Então, hoje a gente vai ter esse brinde para quem participou aqui da nossa aula. Depois ela vai estar disponível também no YouTube. Então, vou dar alguns minutinhos para vocês responderem. E, por favor, quem quiser falar alguma coisa, não me deixe sozinha nesse mar aqui. Quero ouvir de vocês o que vocês acharam, faz sentido, tem alguma dúvida que eu possa esclarecer, estou à disposição. E antes de vocês falarem, só mais um. A próxima aula, gente, a gente vai falar sobre a mudança no mercado de certificação digital. A gente está preparado? A sua R está preparada para essa mudança que vai acontecer? Selo digital, um monte de coisa acontecendo, a gente está preparado? Então, na segunda-feira que vem, a gente vai falar sobre isso. Ninguém vai querer fazer pergunta. Se eu fizer, então, aqui, se eu escolher, uma mãe mandou aqui e fizer uma pergunta, vocês vão estar sabendo tudo? Brincadeira. Pode ficar à vontade. Eu vi no chat aqui que falaram aqui com relação, né, a Camila falou que já tem um parceiro, isso eu respondi, né, espero que tenha esclarecido, né, que utilizar técnicas realmente que faz sentido, você tem um parceiro, gente, o maior erro que a gente comete nas apresentações é a gente já perguntar para o cliente, quando a gente faz a ligação, meu nome é fulano, eu sou da RX, eu queria apresentar para você um modelo de parceria. Essa pergunta vai conduzir ao cliente falar, não, eu já tenho um parceiro, não, eu não quero. Então, sempre fazer perguntas abertas. Um exemplo, isso eu falei na aula de perguntas abertas. Como vocês emitem o certificado de vocês hoje? Como que vocês fazem para emitir? Como que vocês fazem com o processo hoje da empresa de vocês? Porque aí vocês vão fazer o cliente responder. Aí vocês vão ter a oportunidade de apresentar a parceria para ele. Então, outra coisa que falaram aqui, o Leandro Ladeira fala muito sobre urgências ocultas, que tem a ver com necessidades que o próprio cliente não está enxergando e que sua solução, produto oferece. Realmente, o Leandro Ladeira, a gente segue ele no Instagram, ele é fantástico com relação a isso. Né? A gente mostrar para o cliente, às vezes ele nem sabe a necessidade, ele nem sabe o que ele precisa, e a gente mostrar para ele que ele precisa da sua parceria, que ele precisa da sua urgência. É isso, gente. A gente vai terminar em breve, aqui em 4 minutos. Quem já respondeu o formulário, fala sim aí pra mim poder mandar. Então, uma hora mais tarde. Ótimo. Obrigada, Ana. Mais tarde eu já mando para vocês o link do mapa mental, tá? E quem tiver interesse também, a gente faz uma sessão de diagnóstico gratuita com vocês, para vocês entenderem um momento que vocês estão da R de vocês. Vou ter o maior prazer de ajudar. Toda segunda-feira a gente está aqui ajudando vocês.
É isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos, de todas. Fico muito feliz, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Essa aula semanal para mim é uma realização muito grande. E contribuir com um pouquinho de conhecimento também é bem bacana. Espero vocês na segunda-feira que vem. Chame amigos, os AGRs de vocês podem participar também. Essa aula é aberta para todo mundo que quer aprender como conduzir. Igual eu falei, é muito interessante todos vocês estarem na mesma conversa, mesmo alinhamento, para que vocês consigam mais parceiros e mais fechamentos. Muito obrigada, até a próxima segunda. Logo, logo eu mando o link do mapa mental para vocês, compartilho no e-mail de vocês, chega uma notificação, tá bom? Até mais, gente. Até segunda que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.